Estamos começando o programa de hoje. Vamos conversar primeiro com o professor de História, Luiz Fernando Serri, sobre o golpe civil-militar de 1964, que amanhã, dia 31, completa 55 anos. E depois iremos conversar com o deputado federal Sandro Alex sobre investimentos na região. Hoje, ele é secretário de Estado na área de infraestrutura e logística. Vamos iniciar então o programa de hoje, diretamente dando bom dia, já são 11 horas e 8 minutos, ao professor Luiz Fernando Serri, para não perdermos tempo e aproveitarmos o dia de hoje. Professor, bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes. Professor, nós estamos vivendo um momento muito singular da história do Brasil. As redes sociais, elas proliferam informações que são, no mínimo, incompletas, quando não falsas. Essas informações não dizem respeito apenas a eventos atuais, mas a eventos passados. Existe uma profunda desinformação sobre a Revolução de 64, como dizem os militares, e como dizem os historiadores, com toda razão, um golpe de Estado. Havia um presidente, esse presidente renunciou, o vice assumiu, né, o presidente que renunciou, Jânio Quadros, quem assumiu, João Goulart, conhecido como Jango, um dos herdeiros do getulismo, do varguismo, né? E Jango, que aliás é sempre bom lembrar, era latifundiário, era um homem de direita, não era ligado à esquerda, porque não tem perigo de um latifundiário virar comunista. É mais fácil um papa incorporar o Exu numa missa de domingo do que um latifundiário virar comunista. Mas enfim, essa já é uma outra história. De qualquer maneira, então, ele assume, num primeiro momento ele é afastado do poder, existe um período de parlamentarismo no começo dos anos 60, esse momento é encerrado e ele assume a presidência da República e ele tem alguns compromissos com causas sociais. Mas se ele ia ou não implementar, essa já é uma outra história. Pesquisas divulgadas nos anos 90 revelaram que ele tinha 64% de aprovação popular na época. No entanto, nós também vivíamos um período muito conturbado na história do mundo. Alguns anos antes, Cuba passou por um processo daí sim de revolução, ou seja, o povo pegou em armas e derrubou o governante de Cuba, né? E Fidel Castro ascendeu ao poder e se implantou então um regime socialista em Cuba. E todo mundo achava que isso podia acontecer no Brasil. Havia uma diferença grande de dimensão. Cuba é uma ilha pequenininha, estratégica, bem localizada na América Central, mas pequenininha. E, obviamente, o Brasil tem o tamanho de um continente, especificamente da Europa. O Brasil tem literalmente o tamanho da Europa. Tinha, na época, comunistas no Brasil, pouca gente. Eu acho que se passassem, acho que não passavam de 5 mil pessoas, num universo de 80 milhões de pessoas, né, sinceramente não era nada. Mas, e a maioria deles não acreditava na luta armada. Eu estou fazendo um resumo aqui, apenas para tentar entender o seguinte. Em primeiro lugar, por que as pessoas na época acreditaram na possibilidade de um golpe comunista implementado justamente por um homem que era de direita e latifundiário, como Jango? O senhor pode explicar o pano histórico de fundo para a gente, naquele momento específico? Por que a sociedade estava tão assustada e as pessoas dizem que era um golpe militar, mas foi um golpe civil-militar, ou seja, teve apoio civil, não teve? Sim, teve, com certeza. Tem vários fatores para a gente entender. Primeiro, o mundo vivia, como você falou, um período bastante conturbado, que foi do final da Segunda Guerra Mundial, 1945-46, até o fim da União Soviética. Nós passamos a ter duas grandes potências nucleares que ficavam disputando geopoliticamente áreas de influência no mundo. Nós estávamos na área de influência dos Estados Unidos, mas em ambas as áreas eu tenho gente buscando enfraquecer o poder da outra, né? Então, por exemplo, Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é um lugar que a gente vai ter um confronto muito importante. Primeiro a China, né? A própria China, que no ano de 49 ela vai também ter uma revolução comunista e aí ela passa a ser, vamos dizer assim, forma quase que um hemisfério ali todo articulado em torno do socialismo.
E aí você tem... Só uma pergunta. No caso da China, foi a revolução? Ou seja, o povo pegou em armas ou foi um golpe de Estado? Foi uma longa revolução. O povo pegou em armas e mudou completamente a estrutura social e a estrutura política. Isso é revolução, né? Quando você tem uma grande massa populacional que vai fazer uma transformação profunda na política e na economia. Que não foi o caso no Brasil. A gente teve uma pequena transformação política, quer dizer, é aquilo que os franceses chamariam de coup de main, que é desculpe a péssima pronúncia do francês, mas é um golpe de mão, ou seja, rapidamente você faz um processo de mudança de quem está no topo do poder para mudar as prioridades. E foi basicamente isso que aconteceu, né, no caso brasileiro. O que explica, portanto, é essa tensão, e aí é uma tensão, assim, sempre houve tensão entre potências no mundo, só que o diferencial depois da Segunda Guerra Mundial é que essas duas potências passam a ter a capacidade de destruir o mundo com armas nucleares. E cada uma delas tem a possibilidade de destruir o mundo várias vezes. Então a gente calcula que hoje, que já teve uma diminuição das armas nucleares, a gente tem mais uns 15 mil ogivas nucleares. Para você destruir o mundo, você precisa de menos que 200. Então, naquela época, você tinha muito mais. Ou seja, a tensão era muito grande. E aí, lógico, você vai ter processo de propaganda de ambos os lados. E a propaganda norte-americana para garantir o Brasil, para garantir a América do Sul, a América Latina, que era considerado, entre outras, né, a fatia norte-americana do mundo, investiu muito em criar o medo do comunismo, que já era uma coisa muito antiga. Pra você ter uma ideia... O golpe de 37, que criou o Estado Novo, que colocou Getúlio Vargas no poder, ele foi embasado, entre outras coisas, num plano falso feito pelo general Olímpio Mourão Filho. Não é o Mourão, né, não tem nenhum parentesco com o Hamilton Mourão, que é o nosso atual vice-presidente, mas esse general fez um plano dizendo como que os comunistas vão tomar o poder. Né? E aí ele divulgou esse plano e o pessoal falou, não, a gente tem que tomar o poder para que os comunistas não tomem. Quem escreveu esse plano foi ele. Foi o próprio general Olímpio Mourão. Né? Então, esse sujeito que deu vamos dizer assim, fez essa enganação, essa fake news, né? Fake news não é a novidade. Quem criou essa fake news foi o general que ajudou aí o Getúlio Vargas a chegar no poder com um regime que era de inspiração nazista, fascista, né? O Estado Novo ele tinha essa característica totalitária de direita, e o Getúlio Vargas vai mudar de posição depois, porque ele acaba sendo enfrentado dentro desse próprio grupo de poder. História do Brasil é um negócio meio complicado. O Brasil, dizem, né, não é para amadores. Então, você tem um Getúlio lá que é meio fascista e que depois vai ter uma característica trabalhista. Ele vai assumir uma outra perspectiva, né? Mas o fato é que o general que criou o plano falso para permitir, entre outros fatores, que o Getúlio chegasse no poder, foi o mesmo general que fazia parte de uma conspiração para tomar o poder em 64 e que queimou a largada. Então foi ele que comandava as tropas em Minas Gerais e que colocou as tropas, né, rumo a tomar o poder. E aí ele queimou a largada e todo mundo teve que ir atrás. O plano não era esse, eles iam fazer em outro dia. Então, quer dizer... O anticomunismo, o sentimento anticomunista, a propaganda anticomunista, ela criou aí no imaginário brasileiro uma grande força que foi utilizada em 37, contra o Juscelino Kubitschek, depois foi utilizada para o Jango não assumir, depois foi utilizada para os militares chegarem ao poder, e agora está sendo utilizado de novo, né? Qualquer um que faça qualquer coisa fora do script é chamado de comunista. Então, vamos assim, uma grande arma psicológica que foi criada lá atrás e que é usada até hoje. Professor, apenas para entender então, tecnicamente falando, nós não tínhamos a possibilidade de ter um regime comunista no começo dos anos 60, pelo que eu posso entender, mas mesmo assim houve uma grande propaganda de mídia, não é de hoje, que infelizmente a mídia pode ou não ser manipuladora, a mídia irresponsável é manipuladora, a mídia séria não é, mas enfim, então houve uma campanha midiática e isso levou o povo para a rua, então houve apoio civil e com esse apoio civil os militares então retiraram o João Goulart do poder, foi assim? Isso, é preciso a gente colocar também... e isso é um fator, né, de conhecimento, é um consenso dentro da história, da historiografia, que sim, nós tínhamos comunistas, sim, eles faziam planos de tomar o poder, sim, eles faziam treinamento na China, faziam treinamento em Cuba antes de 64,
pensando em tomar o poder, mas o fato é que eles não tinham, vamos dizer assim, não tinha gente suficiente, não tinha apoio suficiente para que eles tomassem o poder. Não era como Cuba. Como você falou, Cuba é um país muito mais simples e a ditadura do Batista, que foi derrubada, ela era muito... Isso, do Fulgêncio Batista, ela era muito corrupta, realmente não tinha apoio popular nenhum, mas era um país muito mais simples que o Brasil. O Brasil é muito mais complicado do que isso. Você não ia tomar o poder com uma guerrilha de 17, de 13 pessoas, que foi como começou a Revolução em Cuba. E a maior prova, né, essas pessoas falam assim, mas como é que eu posso saber se você não está... Como é que eu posso saber se você, que às vezes acusa o historiador de ser mentiroso, né? Xingam a gente de muita coisa, os extremos, né? A extrema direita e a extrema esquerda geralmente não xingam um pouco o historiador. Mas eu falo assim, você é desonesto porque tinha assim e você está dizendo que não. Ou não, você é ignorante, você não sabe que na verdade a conspiração era muito maior, não sei lá o que, não sei das quantas. Tá bom. Como que a gente pode estabelecer uma prova de que não existia condição dos comunistas tomarem o poder? Porque não houve resistência ao golpe de 64. Quando os militares tomaram o poder, não houve absolutamente resistência nenhuma. O pessoal ficou pasmado, todo mundo que era contra o regime, né, que seria contra os militares, contra a proposta desse golpe, ficou totalmente paralisado. Se os comunistas tivessem condições de tomar o poder, efetivamente a gente tinha tido uma guerra civil de vários anos, como foi que aconteceu no Vietnã. O Vietnã passou 30 anos em guerra, porque sim existia um partido comunista que tinha força para tomar o poder. No Brasil não, né? A força era absolutamente nenhuma, e em 5 ou 6 anos todo esse pessoal de esquerda armada, mais a extrema esquerda, foi eliminado, ou foi exilado ou foi morto. Aí entra um aspecto interessante. O Partido Comunista Brasileiro, nós tínhamos uma dissidência que era o Partido Comunista do Brasil, que existe até hoje, o PCdoB. Isso. Mas o Partido Comunista Brasileiro, ele não acreditava na luta armada. Né? Não, em hipótese alguma. Às vezes as pessoas falam os comunistas, mas não fazem ideia da quantidade de organizações de esquerda que nós tínhamos no Brasil nos anos 60. Tem gente que pega para fazer essa listagem e fala, meu Deus, é uma sopa de letrinhas, né? Você tem aí algumas dezenas de organizações, cada uma delas com 10 ou 20 pessoas, no final das contas, poucas bem organizadas. O PCB, ele era o partido da linha soviética. E qual que era a orientação da União Soviética para os seus, vamos dizer assim, o PCB era considerado uma seção brasileira da Internacional Comunista. Então, e quem governava a Internacional Comunista, que é uma organização internacional para promover o comunismo, era a União Soviética. O que a União Soviética orientava? Vocês aí da América Latina, fiquem quietos porque vocês são parte vamos dizer assim, da área de influência norte-americana. Eu não quero confusão com os norte-americanos. Então, né, sigam uma outra linha. Lógico, no Sudeste Asiático a orientação era outra, mas aqui a orientação soviética era essa. Aí eu tinha pessoas que eram do PCB, que eram dissidentes dessa ideia, falavam, não, a gente tem que chegar ao poder. E aí surgiu, né, o PCdoB, foi surgir o MR8, foi surgir a ALN, foi surgir o Movimento Tiradentes, mas uma pleiade de organizações de esquerda que queriam fazer luta armada. Mas todas minúsculas. Todas minúsculas. E o PCB, que era tinha maior quantidade, então se você for ver assim, grandes nomes, né, Oscar Niemeyer, Dias Gomes, grandes pessoas assim, Jorge Amado, muita gente do campo da cultura, da ciência, etc., eram comunistas, mas eram da linha soviética, eles não queriam tomar o poder pelas armas, em hipótese alguma. Então a gente pode dizer assim, que a maior parte do movimento comunista no Brasil era pacifista. Ok, dito isso, temos então o golpe de 64. Havia dentro do Exército, dito já com parte de apoio popular, o Congresso destituiu ou não destituiu o Jango, como dizem os militares? Então é interessante a gente lembrar também que entre os militares também havia divergência. Fala os militares, não. Tinha uma grande quantidade de pessoas que pensavam de forma diferente. É importante lembrar que mais de 6 mil militares perderam seus cargos, perderam suas pensões porque foram contra o golpe de 64. O que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos um pouco antes, né, ali no começo de março, algumas marchas de pessoas de classe média nas ruas pedindo a derrubada do Jango, né, dizendo, nós estamos com medo do comunismo, militares tomem o poder. Qualquer semelhança com a história recente do Brasil não é mera coincidência, né? Então havia, sim, um apoio, principalmente da classe média e da classe alta, para a existência, para a ocasião de um golpe. E haviam grupos de empresários que estavam preparando esse golpe por muito tempo. Se alguém quiser ler sobre isso, tem um livro chamado 1964, A Conquista do Estado, que é do final dos anos 80, do René Dreyfus, que explica bem claramente como que os empresários vinham preparando esse golpe.
E aí, diante dessa situação, daí, como eu falei, o general Olímpio Mourão queima a largada, manda as tropas para tomar o poder, e aí todas as outras guarnições resolvem se amotinar. Tem uma série de coisas também. O general Cruel, por exemplo, que era o comandante do 2º Exército, que é de São Paulo, né, se não me engano, ele era contra o golpe militar. Depois ele acabou aderindo. Então o movimento se estabelece e o Jango, né, o presidente, faz o quê? Bom, as tropas estão chegando em Brasília, ele pega um avião e vai para o Rio Grande do Sul para tentar organizar a defesa, porque o exército, não sei o número do exército, mas o exército que cuidava, né, dos 3 estados do sul tinha uma chance de se aliar a ele contra o golpe. Havia essa possibilidade. O Brizola, por exemplo, né, que era parente dele, era cunhado, uma coisa assim dele, dizia que não, a gente tem que se organizar e tem que fazer a luta armada a partir daqui baseado no exército. A gente vai criar uma guerra civil no Brasil. Nesse processo do Jango sair de Brasília para ir para o Rio Grande do Sul, o Congresso diz que que o poder está vago. É uma coisa que não existia na Constituição, que era a Constituição de 46, se não me engano. Não existia isso do poder estar vago. Se o presidente está vivo, não importa se ele está ou se ele não está no Brasil. E ele estava no Brasil, ele estava em Porto Alegre. Mas aí eles decretam que a presidência está vaga e aí o vice assume. Né? O vice assume e aí já se cria um processo, desculpa, vice não, porque ele já era o vice, então não tinha vice, o presidente da Câmara assume, e já na perspectiva de organizar um processo eleitoral, só que aí a eleição se faz só dentro do Congresso. E o Congresso elege, então, o presidente Castelo Branco, que era um general. Só que, por que a gente pode dizer que isso foi golpe? Por vários motivos. Primeiro, não existia previsão, não existia isso. O presidente estava no país, foi decretado que ele não estava, quer dizer, fora da lei. Então, assim, torceram a lei o tempo todo para poder concretizar esse golpe. O Congresso fez isso, né? E a última coisa que eles fizeram de torcer a lei foi que um general não podia assumir o poder, não podia assumir a presidência de acordo com a Constituição de 46, ela tinha essa trava. Então o que eles fizeram? Mudar a Constituição para poder eleger o Castelo Branco, e aí o Castelo Branco foi eleito pelo Congresso, foi eleito em eleições indiretas. A questão é, tinha apoio popular? Tinha, mas como você falou, o Jango também tinha apoio popular e tinha muito apoio popular. O fato de que algumas pessoas tenham ido para as ruas fazer manifestação contra não é para a gente uma eleição. Então, se a gente tivesse uma eleição, né, tivesse um plebiscito e as pessoas tivessem votado, a gente fala, não, de fato o povo escolheu esse caminho e não aquele. Mas a gente não teve isso. Esse é o problema dos golpes, a gente não sabe exatamente o que o povo queria. É muito provável que o povo não quisesse isso. Só uma parte do povo, que é a classe média e classe alta, né? Então, acho que esse tipo de conjunto de manobra caracteriza claramente um processo de golpe. Bem, agora a gente vai entrar num outro aspecto que é polêmico, nós temos pouco tempo, e eu gostaria de entender o seguinte. Algo que deixa profundamente os apoiadores do Movimento 64 irritados é o fato de se dizer que houve tortura, assassinato, perseguição política. Mas isso é inegável. O próprio regime reconhece que mais de 400 pessoas morreram, entre elas militares também. Exato. Militares também foram assassinados. Nos confrontos entre as facções, entre os grupos, enfim. Mas mais de 400 pessoas morreram nesse processo. Não há como negar, porque a imagem é clara, né, que Vladimir Herzog, por exemplo, o jornalista, foi assassinado em 1975 dentro de uma instalação do governo do Estado de São Paulo, se não me engano. Isso. É público e notório que Vladimir Herzog não tinha nenhuma ligação com o Partido Comunista. Havia uma suspeita de ele foi torturado e assassinado. Porque ninguém consegue se enfocar numa altura daquelas. É só ver a foto e é fácil de visualizar. Está disponível na internet, viu? Você que não acredita nisso. Então, nós tivemos tortura e assassinato. Foram só 400 pessoas ou teve mais gente e isso não é contado? A conta hoje, ela está em torno de 600 pessoas que foram torturadas e mortas pelo regime militar, que são reconhecidas como tal. E uma série de outras pessoas que não foram torturadas, mas que foram presas, que ficaram presas, né, que tiveram aí algum prejuízo, perderam a sua carreira, perderam emprego, foram demitidos do exército, não foram nem reformados, foram demitidos sem direito à pensão, sem direito a nada. Então tem um conjunto de pessoas que perderam direitos e tem em torno de 600 pessoas que são registradas que foram sim torturadas e foram mortas. Existiam algumas valas, né, em que você jogava os oposicionistas que eram mortos, e uma delas foi descoberta num cemitério no estado de São Paulo, em Perus,
E ali se descobriram, assim, milhares de ossadas. 5.000 ossadas, né? 5.000 ossadas, quer dizer, a gente não sabe até que ponto são indigentes, até que ponto são opositores políticos, mas o fato da gente não saber permite que a gente pense algumas coisas. Existem alguns estudos mais recentes que mostram que no processo de expansão transamazônica, por exemplo, cerca de 8.000 índios foram mortos sob tutela do Estado. Então se a gente for fazer essa conta, a gente vai muito longe. É ilusório a gente falar, o Brasil teve pouco, porque a Argentina tem 10.000 que são documentados, o Chile também, uma quantidade muito parecida com essa. Como é que o Brasil, né, teve tão poucos? A gente pode dizer que é porque o Brasil é pacífico, alguma coisa assim, as pessoas não se rebelam, mas o fato é que nós não investigamos o suficiente. O Brasil foi um país que não se permitiu fazer esse processo. E qual é a prova de que houve tortura? A maior parte das informações sobre tortura, depoimentos, etc., foram feitas pelo próprio Exército. Ou seja, todo o material, e eu sugiro também que se procure na internet, o Projeto Brasil Nunca Mais. Você pode levantar toda a documentação, são 10 volumes datilografados, também tem 2 livros que foram publicados, né, na metade dos anos 80, e toda a documentação para levantar esse processo de tortura foi feita em inquéritos policiais militares. Ou seja, querer negar isso é querer negar a realidade, querer negar que o sol aparece de manhã, né, que o sol ilumina a Terra, que a Terra é redonda, é mais ou menos nessa lógica de negação da realidade. Nós temos também um livro publicado pelo jornalista Joanir Ventura, em 1968, ano que ele terminou, onde ele relata uma tentativa de atentado terrorista por um grupo ligado à extrema-direita do Exército, né, que acabou não se concretizando. Eles queriam explodir um gasoduto às 6 horas da tarde no Rio de Janeiro. Isso. Não deu certo, porque alguém, um capitão da época, se não me engano, ele denunciou a tentativa de fraude. Atentado. Era um atentado, eles iam jogar a culpa em cima dos comunistas na época. E, obviamente, ele acabou sendo perseguido dentro do Exército depois. Então, o número de mortes, pelo que eu posso entender, só não foi maior porque houve uma contramedida, ou seja, pessoas íntegras e equilibradas dentro do Exército, que são a sua grande maioria, diga-se de passagem, acabaram colocando freio nesse povo. Isso. É interessante esse aspecto, porque o que aconteceu foi que era uma tropa de paraquedistas de salvamento. E aí, uma dessas pessoas dessa tropa falou, não, peraí, gente, nós somos paraquedistas de salvamento. Todas as missões que eu fiz até hoje na minha vida foram para salvar pessoas, não para matar pessoas. Principalmente matar pessoas inocentes para gerar um resultado político. Esse mês saiu uma documentação, e eu estou vendo isso ainda pela imprensa, né? Mas saiu toda uma documentação que foi levantada dentro do... Agora passou mais de 50 anos, alguma documentação vai sendo liberada. E nós tínhamos também... Se achou uma organização paramilitar terrorista de direita que fez mais de 18 atentados, que a gente achava que era a guerrilha de esquerda que tinha feito, que na verdade tinham sido feitos pela direita antes do AI-5. Qual que era a intenção? Gerar caos, gerar medo e conseguir, vamos dizer assim, fechar ainda mais o regime, tornar o regime ainda mais ditatorial, que foi o que aconteceu com o AI-5 em 68. São 11 horas e 30 minutos, vamos para o repórter CBN e voltamos em instantes com o Sábado CBN. CBN Ponta Grossa, FM 98,1, a rádio que toca a notícia. Sábado CBN. Apresentação, Ney Herman. Olá, estamos de volta com o Sábado CBN. Comigo no estúdio ainda se encontra o professor de História com doutorado na área, Luiz Fernando Serri, professor do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, é importante aqui frisar o seguinte: nós não somos, eu falo eu pessoalmente, mas eu acredito que o senhor também, contra o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, não se trata disso. Muito pelo contrário. E eu pessoalmente tenho uma admiração profunda pelas Forças Armadas. Não fui uma criança infeliz durante o regime militar, né? E existem muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, o regime era pacífico, era tranquilo, mas elas esquecem que havia censura de imprensa. Então, muitas coisas não eram noticiadas. Essa censura foi diminuindo no fim do regime militar, com o presidente João Figueiredo, mas ela existia. Ela existia, e o fato de Vladimir Herzog ter sido assassinado comprova isso. O Roberto Marinho, muitas vezes, ele tinha um excelente relacionamento com o regime militar,
Roberto Marinho muitas vezes teve que ele pessoalmente defender os jornalistas da casa porque eles eram ameaçados. Diga-se de passagem, jornalistas que não tinham, de novo, ligação com um partido de esquerda, alguns tinham, e o Roberto Marinho assim defendia também, mas o fato é que realmente havia um processo de censura. Alguns jornais na época, eles procuravam compensar os leitores colocando receitas de bolo no lugar da matéria, que a matéria tinha sido censurada, não tinha como escrever outra, colocavam uma receita de bolo no lugar. Soneto de Camões. Pois é. E essa censura, ela prejudicou o conhecimento das pessoas sobre a realidade que a cercava, não? Com certeza. Acho que o que a gente tem que imaginar, eu já discuti isso com algumas pessoas que vão dizer o seguinte: olha, na ditadura era bom porque meu avô fala que era bom, que vivia muito bem, etc. Eu falo, tá certo, isso é o que a gente chama de evidência anedótica. Aquilo que você vê não é necessariamente o que é a realidade. Porque, vamos dar um exemplo. Se eu estou no hemisfério sul e olho para o céu, eu falo assim, existe uma constelação que tem o formato de um cruzeiro, que é o Cruzeiro do Sul. E o sujeito que mora no hemisfério norte olha para o céu e fala assim, não existe isso. Nunca vi, eu tenho 80 anos olhando para o céu, eu nunca vi essa constelação. Claro, porque no hemisfério norte ninguém vê o Cruzeiro do Sul, não é à toa que ele se chama Cruzeiro do Sul. Então o fato de você ter tido uma situação que você nunca ter tido problema com polícia, nunca ter sido torturado, nunca ninguém da sua família ter sido torturado, não significa que isso não aconteceu. Então é para isso que a gente precisa da história. Se você ficou rico na ditadura, não quer dizer que todo mundo ficou rico, né? Você é uma pessoa, a gente precisa do quê? Da economia, da estatística, para poder olhar. Então esse que é o aspecto interessante, né? A censura certamente limitou a visão de mundo. As pessoas dizem, não havia corrupção. Tá, não havia corrupção porque ninguém noticiava a corrupção. Se noticiasse, porque geralmente a corrupção quem faz é quem está no governo, né? Se noticiasse, ia ter problemas, as pessoas iam sumir, as pessoas iam ser exiladas do país, etc. Então, a partir dos anos 80, que a censura começou a ficar mais fraca, que o governo foi perdendo força no comecinho dos anos 80, aí saíram muitas reportagens mostrando, assim, passando a limpo toda a corrupção que houve nesse período. Então, a gente precisa ter outros instrumentos além da nossa própria visão, né? As coisas são mais complexas. É bom lembrar, as pessoas têm que ficar cientes disso. Nós já vamos para a nossa próxima entrevista. O secretário de Estado, Sandro Alex, deputado federal, já se encontra aqui nos estúdios da Rádio CBN. É bom lembrar que nós tivemos durante o regime militar a consolidação das grandes fortunas das empreiteiras no Brasil. Essas mesmas empreiteiras denunciadas agora na Operação Lava Jato. Então é sempre bom lembrar, elas enriqueceram durante o regime militar, fazendo obras para o governo. É sempre bom lembrar isso. Em relação à ciência histórica, é importante deixar claro para as pessoas em casa, professor. A ciência histórica não é opinativa. Exato. Ela registra fatos que ocorreram, é isso? Exatamente. Por mais que quem faz a ciência histórica tenha opinião, porque as pessoas falam assim, não vale porque os historiadores são esquerdistas. Não é por isso. É mais ou menos como você falar assim, não vale o resultado de São Paulo e Corinthians porque São Paulo estava jogando. Quer dizer, o fato de que eu tenha um time, do fato de que eu tenha uma opinião, ainda faz com que eu tenha um outro time jogando contra, que são os outros historiadores que acham outra coisa, e que eu tenha um juiz, e que eu tenha regras do jogo. Então, para produzir conhecimento histórico, não importa que a minha opinião seja X ou Y, eu tenho uma série de fatores que controlam para que eu não fale o que vem da minha cabeça. Eu sou obrigado a dizer o que está no documento, eu sou obrigado a considerar o contexto, eu sou obrigado a fazer uma série de procedimentos que são científicos que me garantem que aquela informação é uma informação confiável. Isso quer dizer que a história produz verdade? Mais ou menos, ela produz o que nós sabemos até hoje. Por exemplo, a gente achava que o general Cruel, que no final das contas apoiou o golpe, né, que ele estava não sei se apoia, que era o comandante do exército, do segundo exército, a gente achava que ele tinha, na verdade, que ele tinha aderido porque ele se convenceu e não sei lá o quê. Não, a gente teve um depoimento da Comissão de Verdade do Estado de São Paulo, em que o militar falou, fui eu que fiz a reunião em que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo passou 5 malas cheias de dólares para o Amaury Cruel mudar de ideia.
Então aí a gente fala, bom, a gente achava isso, agora a gente tem esse dado, a gente vai analisar criticamente para ver se é verdade mesmo, né, porque pode ser qualquer outra coisa, e aí a gente fala, não, muda isso, a gente achava que era assim, agora a gente acha que é assado. Mas aquilo que a gente sabe hoje é o estágio atual do conhecimento, não cabe a opinião. Então a ciência não é boa só quando concorda comigo. A ciência, ela produz um conhecimento que é útil sempre, e muitas vezes discorda comigo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa pessoalmente contrário ao regime militar. Como historiador, eu sou obrigado a concordar com uma série de aspectos positivos que a ditadura teve. Por exemplo, a universidade nunca foi tão beneficiada por um governo quanto na época da ditadura militar. Talvez isso só tenha se repetido com o governo Lula. E as pessoas falam, pronto, eu não entendo mais nada. Então, quer dizer que a ditadura militar apoiava a universidade e o governo Lula apoiava a universidade? Eu volto a dizer, o Brasil não é para amadores, nem na política, nem na história. É complicada a coisa, não é simples assim, não é assim, pão, queijo, bem e mal, branco e preto. Não, as coisas são mais complexas. Enfim, ninguém aqui está falando mal das Forças Armadas, mas de um período crítico da história do Brasil. Existiam problemas, existiam coisas boas, mas comemorar a data de forma, como eu posso dizer, formal, né? Ou seja, o Estado brasileiro comemorando a data, já se torna um pouco mais complicado. Então, já é um pouco mais dramático. Assim como fica a recomendação para você que é turista, quando você for na Alemanha, não fale bem de Hitler. Quando você for para a Espanha, não fale bem de Franco. Quando você for para Portugal, não fale bem de Salazar. Você pode literalmente causar um sério constrangimento. Vale o mesmo para o Chile. Não elogie Pinochet. Stroessner no Paraguai. É complicado. Você pode gerar uma situação muito desagradável desnecessariamente. Mas, enfim, cada período da história tem as suas razões, né? E, principalmente, coisas boas e ruins. Exato. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Ney. Estamos sempre à disposição. Grande abraço.